e vamos ver algumas ideias, tá? Passo a palavra para a Gisele. O que eu tinha pensado para apresentar hoje com os listas é basicamente a seguinte ideia. Quando a gente define um ponto no GeoGebra, esse ponto ele pode ter um valor de x e um valor de y qualquer, né? Em relação a qualquer número real. Mas, em algumas ocasiões, isso não é interessante, né? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para que eu possa ilustrar a ideia. Tudo bem? Dá para visualizar? Perfeito, perfeito. Ok, então, se eu crio um ponto qualquer, né, eu posso mover esse ponto para qualquer parte aqui do meu espaço R2, né? Tanto para x quanto para y. Então, ele assume qualquer valor real, ok? Só que pode ser que em algumas ocasiões eu tenha um interesse só de que esse ponto ocupe pelo menos um par de coordenadas que seja descrito por um número inteiro, por exemplo, em vez de CR2, CZ2, inteiros em x, inteiros em y. Então, uma forma de eu fazer isso é através de listas. De que maneira? Eu posso, né, juntamente com o comando sequência, que também faz parte do conjunto de comandos de listas, escrever o seguinte. Só vou aumentar a tela cá para que possa ficar melhor de visualizar. Então, vimos que há várias opções de comando sequência. E o que eu vou usar é o que tem essa cara aqui, né? Em que eu escrevo uma expressão, qual é a variável da minha expressão e a partir de que valor eu quero que comece até o valor que termine e qual é a variação que eu quero que seja feita nessa variável. Então, o que eu quero criar é uma malha dentro do espaço real, mas só com números só com números inteiros para compor as coordenadas de um ponto. Então, eu posso escrever sequência. Eu vou considerar, primeiramente, só números positivos, mas eu poderia fazer tanto com positivos quanto com negativos. Vou começar com positivos por uma questão de simplicidade. E vou colocar 0,0 como ponto de partida, a origem, e vou colocar aqui a coordenada x para ser a que vai variar, então eu vou colocar aí, e a coordenada em y que não vai variar. Eu vou querer que fique só no eixo x, para começar, só no eixo x. Então, em relação ao y, vai ser 0. E aí, a minha variável que estará a mudar é i. E eu quero que i comece de 0 não precisa, porque eu já tenho um ponto aqui na origem. Mas se eu não tivesse o ponto na origem, eu poderia começar de 0. Mas eu vou colocar 1, certo? E quero que vá até 10, por exemplo. E eu quero que essa variação se dê de 1 em 1, tendo em vista que o meu interesse é com números inteiros. E aí eu tenho esse comando completo de sequência, que vai gerar uma lista de pontos em que x vai ter os valores inteiros. E aí vai ficar o seguinte, né, colocando aqui L1 para compor a minha primeira lista, eu tenho essa sequência de pontos, certo? Mas, qual é a ideia? A ideia é que esse ponto A aqui, ele só possa ser exatamente um desses pontos aqui,
determinados pela lista 10. Ele não pode assumir nenhum outro valor que não seja nenhum desses pontos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um outro comando no GeoGebra, que é o seguinte, eu definir A como igual a point, eu estou escrevendo em inglês porque eu estou usando a versão em inglês, certo? E dentro do parênteses, eu escrever o nome da lista. O nome dessa lista aqui eu chamei de L1. Então, eu vou definir o A como ponte entre parênteses L1. Quando eu uso essa definição aqui para o ponto A, o que acontece? Eu tenho que o A, ele só pode assumir exatamente um desses valores. Quando eu oculto a lista L1 e vou tentar mover o ponto A, observa que eu só consigo colocar para os valores que são definidos dentro da minha lista L1. Eu não consigo colocar para nenhum valor, nenhum outro valor. Isso aqui eu já cheguei a utilizar em simulações em que se tinha a ideia de fazer tipo um trator, tipo para atrair, mais ou menos com essa ideia. Eu não quero que fique entre 5 e 6, eu quero que fique ou 5 ou 6, né? Ou eu quero que fique uma posição muito específica. Isso é relevante para quando eu quero usar condicionais, porque quando eu vou usar condicionais, eu tenho que usar intervalos, e tem que cair exatamente dentro desse intervalo, mas pode ser que você possa precisar esse valor, ou seja, usar de fato uma relação de igualdade, sem ter que usar uma relação de desigualdade, que é mais complicado. Então, dessa forma, eu posso mover o ponto A só entre esses pontos determinados pela lista. Mas se eu quiser fazer uma malha, tipo, eu não quero só na coordenada X, eu quero na coordenada Y, eu quero em todo esse espaço. Como é que eu faço? Aí eu faço uma combinação desses dois comandos sequência. Vai ter um comando sequência dentro do outro. Então, uma outra lista que eu vou definir para ilustrar essa combinação de comando de sequência é L2 igual a... Aí como é que vai ser? Veja que, por além desse termo que vai ter que variar, né, em relação a x, vai ter um outro termo que vai ter que variar bem aqui, em relação a j. Então, eu vou fazer o uso, sim, do mesmo, só que vai ter... só que esse outro aqui, ele vai fazer o papel da expressão de uma nova sequência. Então, na verdade, como é que ele vai entrar aqui nessa história? Veja, eu vou repetir aqui o comando sequência, certo? E no lugar dessa expressão aqui, eu vou jogar esse outro sequência, certo? E só que nessa outra sequência que eu criei, eu vou tirar esse zero e vou jogar uma nova variável, que é o j. E esse j eu já vou definir nesse outro conjunto de variáveis, j. E eu vou colocar ele também para variar de 1 a 10. De 1 a 10. Né? De 1 a 10. E quero que essa variação também seja para o número inteiro, 1. Né? Então, assim eu vou ter o quê? Vou ter uma malha. Olha como vai ficar. Eu vou colocar cá. Eu vou ter uma malha. Então, agora eu posso fazer o seguinte. O ponto A, que estava definido para a lista L1, que estava só no eixo X, eu posso colocar agora para ficar em relação a XY, que seria esse conjunto de pontos que eu defini agora, que é dado pela lista L2. E aí, quando eu aperto OK, eu posso, então, agora mover o ponto A só entre esses pontos definidos pela lista L2. Se eu ocultar essa lista L2 e tentar mover o ponto A, observa-se que só pode ir, né, para os pontos que estão definidos dentro dessa lista. Eu não consigo colocar para fora, né, do que é definido na lista. A lista, o conjunto de pontos definido pela lista L2 é esse daqui.
né? Então, eu só consigo mover o ponto A entre esses pontos definidos por essa lista, certo? E isso não vale só para pontos, vale também quando eu estou, por exemplo, eu tenho aqui um polígono, né? Vou fazer um polígono qualquer. Vou fazer um polígono aqui formado por um triângulo. Pronto, um triângulo. Um triângulo tem 3 lados, representados pelo segmento C, segmento B e segmento D. Eu posso fazer uma lista que eu vou chamar de... Vou pegar uma lista agora e vou chamar essa lista de L3. O que é que eu vou colocar dentro dessa lista? Lembrando que lista no GeoGebra, ele é definido por chaves, certo? Quando eu vou colocar objetos de forma explícita. E aqui eu vou colocar 3 objetos de forma explícita. L3 vai ser igual aos segmentos B, segmento C e segmento D, que são os segmentos que definem esse triângulo, certo? Quando eu defino essa lista, eu tenho uma lista composta por 3 segmentos, B, C e D. Se eu oculto... Pronto. Eu tenho a lista formada por esses 3 segmentos. Essa lista chamada L3, se eu coloco esse A agora, para em vez de ser definido em relação ao conjunto de pontos definidos pela lista L2, que é uma malha de pontos, se colocar L3, que é uma lista composta por 3 segmentos que definem o triângulo, eu vou ter um ponto, né? O ponto A. Eu vou ocultar aqui os pontos que é o vértice do triângulo, para eu visualizar melhor só o ponto A. E aí, se eu for tentar mover o ponto A, eu só consigo mover o ponto A em cima desse segmento. Eu não consigo colocar o ponto A para fora de um desses segmentos. Ele vai sempre estar pertencendo a estes segmentos. Então, essa foi o que eu trouxe, né, para a utilização de listas em combinação com a combinação de um comando sequência dentro do outro e também com uma formação de listas com segmentos, em que um ponto pode ser definido através de uma lista. E isso pode ter várias utilidades, dependendo do interesse que vocês possam ter para aplicar em alguma finalidade. Tudo bem? Perfeito. Alguém mais pensou sobre atividade com listas? Boa tarde a todos. Boa tarde, Jovem. Eu havia feito uma atividade para apresentar aqui na outra semana, não deu tempo de apresentar, que não é uma aplicação exatamente tão teórica quanto a da Gisele, é algo mais prático, uma construção. Eu acho que seria de interesse de todos. Se puder apresentar a tela. Beleza. Eu vou minimizar para sair. Pronto, acho que já está compartilhando. Ok. Está todo mundo vendo direitinho? Sim, estamos vendo. Ok. Essa construção veio de um livro de matemática que eu tenho aqui, que eu acredito até que a Gisele conheça, que ela tinha comentado, que é o Círculos Matemáticos Experiência Russa, que é o FOMIN. Eu tenho até ele aqui em PDF, para caso vocês queiram ver, dar uma olhada. E eu fiz uma construção em cima de dos problemas do livro, que é da parte da matemática dos jogos, que fala de um joguinho de tabuleiro de xadrez. Aí eu fiz algo mais, não fiz exatamente como está no livro, eu fiz algo trabalhando a parte de moldar as listas. E o problema é o seguinte: em um tabuleiro de xadrez, a gente tem uma torre na posição A1, ou seja, na primeira casa, e 2 jogadores se revezam movendo a torre de quantos quadrados eles quiserem. Pode ser horizontalmente para a direita ou verticalmente para cima. Vence o jogador que colocar a torre na posição H8.
Você pode aplicar em jogar, você vai ter a construção. Você vai começar com a torre na primeira casinha verde, que seria a posição A1, e você tem que trazer ela até a última casinha verde, que é a posição H8. Começa no jogador 1, ele pode mover a torre na vertical ou na horizontal. Você pode perceber que quando você move a torre na vertical, a horizontal desaparece, a opção de mover na horizontal desaparece. E quando o jogador se estiver satisfeito, ele pode finalizar a jogada dele. Aí se torna verde jogador 2. Ele segue nesse processo e quando você chega aqui, finaliza o jogo. Você pode reiniciar. A parte da construção das listas mesmo foi o tabuleiro, que eu quis fazer redondo, que eu acho que fica mais bonitinho para o aluno. E o tabuleiro é moldável. Eu coloquei o maior 8x8, mas ele vai até N por N. Eu acho que a parte legal mesmo está na construção do tabuleiro. O que acontece? Vamos abrir esse tabuleiro aqui para a gente dar uma olhada. O tabuleiro ele é feito em uma lista. Ele já está completo aqui, mas eu vou fazendo o bloco de notas para ficar melhor. Só me diz se vocês estão vendo a tela do bloco de notas, que eu não sei para compartilhar tudo. Vocês estão vendo a tela do bloco de notas? Sim, está tudo bem. Ok. Então, se puder alterar o tamanho da fonte. Sim. Ficou melhor já? Então, a sequência que eu estou usando para fazer essa construção é a seguinte. Eu estou usando a maior que tem, né, que é a que você coloca a expressão, variável, valor inicial, valor final e o incremento. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter, nessa sequência, qual vai ser a expressão? Vai ser um círculo. Começa no ponto A e B e tem o raio 1. A nossa variável vai ser A. A gente está variando a posição X do círculo. E essa posição começa de 1, termina em N, que a gente pode mover, e o incremento é de 2 em 2. Isso aqui é a parte bem simples. A gente está criando um círculo que é focado em um ponto AB, tem um raio 1, e a gente está variando o A, está variando a posição X do círculo. Então, a gente está criando vários círculos na horizontal. Só que eu não quero, como a Gisele estava mostrando, eu não quero algo só na horizontal, eu quero uma malha. Então, para fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu juntei as duas coisas. Deixa eu diminuir aqui, para ficar mais fácil de ver. Quando a gente pega o comando sequência, deixa eu pegar de novo, sequência. A gente tem o seguinte. A gente tem a sequência, a expressão, variável, tal e tal. Na expressão, eu posso colocar esse comando todinho aqui, ó. Se eu pego a expressão e coloco uma nova sequência no lugar dessa expressão, eu posso agora variar o B também. A gente vai ter uma malha, e não só uma reta. Agora a gente colocando o B para variar, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter a nossa expressão, que é toda essa sequência, e a gente está variando o Y, ou seja, a gente está pegando aqueles círculozinhos na horizontal e está adicionando cada vez mais uma camada de círculos para cima, ou para baixo, tanto faz. A gente está variando o Y. O valor inicial vai ser 1, como a mesma coisa que o A, o valor final vai ser N, tá? N por N, o incremento é 2. Quando a gente aplica isso na lista, a gente tem essa configuração, que a gente consegue mover o tabuleiro da forma que a gente quiser. E esse problema, eu acho ele muito interessante, porque ele aborda muita coisa, assim, aborda a ideia de casas vencedoras, aborda a ideia de estratégia, e é uma aplicação muito legal para a sala de aula. Sabe? Eu lembro que eu tive essa aplicação no ensino médio, foi algo muito interessante para mim, e eu quis fazer ele exatamente por ter uma abordagem não só teórica, mas também prática. Ótimo. Paulo, pode mostrar como é que tu colocou
colocou o desenhozinho da torre Ah, sim, posso em sim. cima do círculo. Então, o desenho da torre, nesse primeiro círculo, ele foi meio que no olho, sabe? Deixa eu mostrar aqui, tem aqui, imagem. A imagem da torre, ela tá ligada a dois pontos, que é o ponto A, que é o centro, e o ponto, deixa eu ver qual outro, e o ponto B, ela tá ligada a esses dois pontos aqui. E o que é que acontece? Sempre que eu vario, quando eu aperto para cima, o ponto B é adicionado de 1, deixa eu iniciar para vocês verem. Ó, o ponto B está na posição X 0.4, Y 0.4. Quando eu clico no botão para cima, ele tem aqui nas configurações dele, que ao clicar para cima, a coordenada do B vai ser adicionada de 2. Então, sempre que eu clico para cima, o B é adicionado mais 2. E o A também é adicionado mais 2. Então, a torre automaticamente se mexe duas casinhas para cima. Para a lateral é exatamente a mesma coisa. Agora, a posição X é adicionada de 2 no A e no B, e ela se move para o lado. Daí eu fiz todas as condicionais, né? Quando eu clico no botão 2, o booleano que faz o botão aparecer fica falso, então ele desaparece. E quando eu clico em finalizar a jogada, tudo fica verdadeiro de novo. E eu acho que o que tem de mais fora isso é os contadores. Por exemplo, quando chegar aqui em cima ele não poder mais se mover, eu criei dois contadores, que é o contador de posição em X e posição em Y. Cadê? Pronto, que é o contador de X e o contador de Y. Eu sei que nesse caso a gente tem 7, a gente pode jogar para cima 7 vezes, né? Que ele começa na casa 1 e esse botão vai ser apertado no máximo 7 vezes, porque depois daqui ele não vai poder andar mais para cima. Então eu fiz a condicional. Quando o contador Y é igual a 7, os outros desaparecem. O botão de cima desaparece, mesmo que você finalize a jogada. E quando o contador de X é igual a 7, os dois desaparecem. Eu acredito que é isso. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu fazer só uma pergunta para você. Sim. Você consegue mover na diagonal? Não, ele não consegue mover na diagonal porque no problema é especificado que é uma torre do xadrez. Mas existe outro problema, que é se não me engano, é o problema. São 3 problemas depois que ele fala do movimento de um rei, que é o movimento de rei no xadrez, que seria movimento para cima, para direita e para diagonal, né? É a torre, né? Nesse caso aqui a torre só mexe para cima e para direita. Entendi. Mas se você quiser adicionar diagonal, você pode facilmente. Usando a mesma lógica, no lugar de você adicionar dois pontos para a direita, quando você apertar o botão de ir para a direita, você só pegar essa distância essa distância de 2 círculos na diagonal e aplicar isso para qualquer casa. Sempre que apertar o botão diagonal, ele mover essa distância na diagonal. Massa. Mais alguém gostaria de mostrar alguma coisa? João Neto? Boa tarde. Eu tinha feito aquele, né, do cubo, né, na aula passada. Eu não preparei outro não ainda para essa, mas eu posso trazer na próxima. Beleza. Aí se alguém aqui quiser ver novamente, não sei, eu até que achar onde está. Eu fiz uma formatação aqui. Então, beleza, eu acho que vale a pena mostrar que a ideia do cubo foi muito legal, e principalmente fazendo uma projeção em 2D, né? Foi. Deixa eu ver seu projeto aqui no próprio sítio do GeoGebra, viu? Beleza. Só um instantinho, viu?
apresentar aqui, né? Compartilhar aqui minha... Vocês conseguem ver? Sim, né? Bem, aqui, ó, aqui eu já consegui, eu já compartilhei no meu próprio usuário, né, do GeoGebra.org, e que eu ia apresentar era esse aqui, né, que eu apresentei na aula passada. Perfeito. Aqui não está no próprio GeoGebra, já está já no GeoGebra Tube, né, como a gente chama, né? E essa aplicação, como eu tinha falado na aula passada, né, no encontro passado, ele serve, tem várias aplicações, né? A gente pode utilizar aqui esse uso de sequência para o cálculo de mudanças de base, né? Se você vai estudar sistema numérico, né, decimal, sei lá, em outra base qualquer. Então, só mostrar aqui como é que é a dinâmica aqui, deixa eu só ver aqui como tá. Eu tenho aqui 3 controles deslizantes, né? Então, quando eu mexo, ó, no caso o A, ele vai variar nessa dimensão aqui, o B, ó, vou colocar tudo em 1, tá? Para que vocês possam ver. Isso aqui eu posso fazer também para qualquer dimensão, mas eu posso, por exemplo, ter só uma coluna, aqui só uma coluna nessa direção, aqui eu estou mexendo, eu só nessa direção, né? Eu posso fazer aqui só, no caso aqui, numa dimensão, em 2 dimensões aqui, e em 3 dimensões. Eu posso variar da forma como eu quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer um cubo se eu quiser trabalhar, por exemplo, o sistema de numeração na base 3, então eu teria que deixar todos, por exemplo, aqui no 3, eu teria o que seria equivalente à unidade de milhar na base 10, seria aqui na base 3, né? Então, eu teria a unidade de milhar aqui, corresponderia, no caso aqui, a 27 cubos. Eu posso trabalhar com essa dinâmica. No caso aqui, eu posso expandir essa apresentação para essa construção para vários cubos, se eu quiser, né? Que eu coloquei só como demonstração. Essa ideia veio, inclusive, de uma aplicação que nós estávamos trabalhando no curso de extensão, né? Com a aplicação da teoria da objetivação. E uma das aplicações, ela foi utilizando um exercício com um sistema de numeração decimal e conversão, né? E aí, depois dessa aula que nós tivemos, eu tentei imaginar, né, como que os alunos tiveram uma certa dificuldade nesse tipo de visualização, na contagem desses cubos unitários, né, por exemplo, aqui, muita gente tem dificuldade em contar, inclusive, em questões de Olimpíadas da UBMEP mesmo, as pessoas têm dificuldade de contar o total de cubos aqui, certo? E aí, a ideia é sempre a pessoa poder interagir, que ela possa variar. Por exemplo, para que ela conte esse total aqui, que ela consiga visualizar que tenha 27 cubos, a ideia, primeiro, ela entender isso aqui como fatias. Ó. Se essa fatia tem 9, e aqui eu tenho 2 fatias, eu tenho 18, 3 fatias, eu tenho aqui 27. Então, mas aí você deixa a pessoa livre para interagir com a construção, para que ela possa chegar a esse resultado, né, de forma independente, né? E aí, nesse caso, se eu fosse trabalhar só com uma base específica, eu limitaria esses controles deslizantes aqui, né? Deixaria fixo aqui, no máximo em 3, né? Para que a pessoa ela conseguisse, a partir, por exemplo, dessa base 3 aqui, ela conseguisse visualizar as quantidades específicas, né? E essa construção, como eu tinha mostrado, né, que foi utilizada em 2D, eu não utilizei o recurso 3D do GeoGebra. Eu fiz todo utilizando sequências, né? Porque eu não tinha preparado o arquivo aqui, eu acho que eu fiz uma reformatação aqui do meu computador e redirecionei as pastas, mas eu posso até procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui as pastas. Só para mostrar a construção. Até disponibilizei no grupo, né? A construção no próprio GeoGebra. Deixa eu ver só se eu acho aqui a pasta, tá? Só um instante. Eu mudei um pouco aqui de posição, eu não sei. Acho que a maior dificuldade está justamente nisso, né, João? Você representar esse cubo, né, no GeoGebra 2D.
Eu acho que eu achei aqui, deixa eu ver aqui, só se é essa aqui. É porque eu fiz uma... Eu troquei o HD do meu computador. Eu aproveitei as férias para fazer isso, né? Passei a semana fazendo esse backup aqui, porque estava chegando no limite. Mas eu acho que dá para abrir aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Acho que dá para achar. Pronto, acho que eu achei. Deixa eu passar aqui essa tela para cá, para que vocês possam visualizar, né? Pronto, essa construção, ela consistiu basicamente em 6 listas, né? Cada lista dessa, como eu tinha... Eu vou mostrar aqui... vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu aumentar aqui a visão desse cubo, né? Eu comecei a construir essas listas, são 3 listas, né? Se vocês quiserem ver o código aqui, por exemplo, essa primeira lista, eu utilizo sequências de segmentos, né? Tá? Por exemplo, nessa primeira sequência aqui, eu vou ocultar as demais para que vocês possam ver o que ela significa. Na lista 1, ó, eu produzo esses 2 segmentos. Quando eu vario, tá? Aqui acontece, varia nessa direção, e aqui não acontece nada. Se eu pegar, por exemplo, a lista 2, ela representa esses 2 segmentos aqui do cubo. Fazendo o mesmo com os demais. A lista 3, ó, já são esses segmentos aqui nessa perspectiva horizontal. Né? A lista 4, a lista 5, né? E a lista 6. Com isso, eu consegui todos os segmentos, né? E quando eu junto todos, cada um vai ter uma variação específica, certo? Uma direção específica, justamente para, quando eu exibo todos, ocorre uma espécie de transação, né? E quando eu exibo todos, ele vai dar justamente esse efeito, né? Quando eu faço essa variação aqui, eu posso ter uma coluna, né? Então, temos assim uma seção, ou essa perspectiva 3D. Mas eu usei tudo em 2D utilizando listas, né? Foi mais difícil aqui nessa construção, justamente, como eu falei, né? É você montar cada sequência dessa. Porque eu comecei fazendo um cubo só. E a partir desses segmentos, eu utilizei o comando sequência para fazer a expansão, né? De acordo com a variação do controle deslizante. Mas é outra aplicação de lista, né? Só isso mesmo. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Não? Então, vou parar aqui. Bom, pessoal, eu queria perguntar uma coisa, né? Você Sim. falou que, por exemplo, você poderia fazer vários cubos também, Posso. né? Você poderia dar uma ideia, mais ou menos, como que seriam vários cubos? Pelo menos, assim, uma perspectiva para a gente? Deixa eu compartilhar de novo. Aqui nós tem 2 ideias, assim, que eu não aprofundei, tá? Mas, pelo menos, eu visualizei, né? Deixa eu só compartilhar aqui. E aí, se os colegas também tiverem outras ideias, né? Uma ideia mais complexa seria eu criar uma sequência com todas essas estruturas aqui, tá? Replicando elas. Eu poderia, por exemplo, criar um comando sequência, aí teria que se pensar detalhadamente como eu poderia ter vários cubos. Só que eu imaginei o seguinte, que quando eu variasse um, eu variaria os demais. Então, essa ideia, eu abortei essa ideia. A segunda ideia, que seria mais interessante, né, mas, no entanto, seria um pouco mais trabalhosa, seria criar listas para cada cubo. Por exemplo, aqui do mesmo jeito que as listas de 1 a 6 é correspondente a esse cubo, eu poderia criar listas, por exemplo, a de 7 a 12, né, para outro cubo, e assim sucessivamente.
né? Eu só mudaria o posicionamento, por exemplo. Esse aqui, ele vai, por exemplo, estar aqui nesse determinado lugar. O outro já começaria, né? Já afastaria um pouco, né? Só mudaria as posições iniciais e finais, porque aí, quando você vai trabalhar, por exemplo, com o sistema de numeração, eu posso, por exemplo, criar digamos assim, cada ordem ali, né, do número, eu posso representar de maneira específica, independente, né? Então, no caso, seria dessa forma. Né? Mas, assim, você colocar uma... Porque, assim, esse comando lista, ele é quase que, digamos assim, ele é quase infinito, né? Porque você pode deixar ele em um nível de complexidade... à medida que você coloca uma lista dentro de outra lista, você tem possibilidades, né, bem maiores. Mas, assim, é algo que eu pretendo ainda trabalhar, porque eu pretendo criar, digamos assim, uma atividade utilizando essa questão do estudo da álgebra, né, do pensamento algébrico, utilizando essa construção aqui, né, de uma forma mais complexa, como eu falei, mas para trabalhar sistemas de numeração. Tá? Então, por exemplo, o aluno ele pode entender o que até a gente tem essa dificuldade, quando a gente vai, por exemplo, passar da base 10 para a base 3, da base 5 para a base 4. Como é que se dá esse processo, né? E aí, com essa construção aqui, fica bem fácil de visualizar. Tá? Só mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi a pergunta, professor. Não, entendi mais ou menos É isso aqui o você processo. coloca. Daqui você pode estender para outras aplicações, inclusive até para física. Não precisa ser esses cubos aqui dentro dessa malha, mas você pode trabalhar, por exemplo, com dilatação de sólidos, né? Não tem? Dilatação numa dimensão, então ele vai variar aqui numa dimensão. Você pode criar um aplicativo que você mostra. No caso aqui, você variaria um sólido, ele seria uma dilatação linear. Aqui seria uma dilatação, né, superficial. Aqui seria uma dilatação volumétrica. Então, você pode aproveitar essa construção para diversos fins didáticos. A outra ideia que o professor o Herbert colocou lá foi na questão do estudo na física, de tensores, né? A representação de tensores. Mas aí eu não sei exatamente. Porque o tensor é uma utilização do vetor em várias dimensões, né? Mas aí poderia se pensar também nessa perspectiva. Eu não sei se o pessoal da física aí tem alguma ideia como trabalhar tensores, até de forma didática, né? Na hora da maneira de visualizar. Né? Então, esse acesso ao objeto de conhecimento, através dos símbolos, né, dos signos, né, que a gente tem, ele facilita muito o entendimento. Então, assim, tem várias teorias hoje, né, teorias dos registros de representação semiótica, né, que tem do Duval, também tem a teoria da objetivação do Radifort, que são teorias que elas se baseiam nessa questão dos símbolos, dos signos, para que você tenha um entendimento melhor, né, uma compreensão melhor do objeto de conhecimento, porque a matemática, você tem essa dificuldade na matemática, né? A matemática ela já vem codificada, né? Então, se você consegue mostrar esse código de uma maneira, né, mais, digamos assim, mais que as pessoas consigam perceber melhor a significação daquele conteúdo, né? Eu acho que ajuda bastante nessa parte da didática. Então, era só isso. Bom, alguém tem alguma observação a fazer? Mazé, Afrânio. Estou aqui no trânsito ainda, gente. Fredson, gostaria de falar alguma coisa, Fredson? Não, professor, só parabenizar aí a Gisele, o Paulo e o João Neto pelas construções. Show de bola. Parabéns. Hein? Eu tentei fazer eu disse que ia fazer aquela coisa lá do... Como é que é o nome? Aquele negócio lá do algoritmo, né? De fazer a iteração.
para ver, né, se a gente tinha aquele problema da... Como é que a gente chama, rapaz? Da divergência, né? Mas eu vi que era impossível, né, fazer. O do pêndulo, né, Fran? Tá Era falando? do pêndulo, João. Aquele lá que tinha aquela questão da energia, né? Que extrapolava, né? Isso é. Eu tentei fazer por lista, né, essas iterações, usando aquele comando iterate, como é que é? Iterate list, né? Mas aí não... Deixa eu mostrar aqui para vocês o problema. Aí eu acabei chegando num problema em que eu acho Esse é o interessante problema, viu? até mostrar para vocês, né? Que eu não consigo. Ah, meu saco, rapaz, isso. Como eu te falei, eu consegui, mas ele dava perfeito, né? Dava uma... Mais pela teoria... Só deixa eu sair aqui e entrar de novo, tá? Só um minuto. Não, beleza. Agora, sim, essa semana no fim do semestre, eu fiz um problema já em sala de aula com os meninos, né? Que era justamente a dedução do número π, utilizando aquele método de inscrição e circunscrição de polígonos numa circunferência, né? E ficou muito legal também. Depois eu posso trazer aqui para mostrar. Os meninos. Só que eu fiz com os alunos, né? Meus alunos do ensino médio, trabalhando uma eletiva, né? Que a gente chama, né? De itinerário formativo de geometria. E aí foi o trabalho final deles e foi muito legal. Desculpe aí. Era o seguinte, é porque... Deixa eu mostrar aqui agora, eu acho que eu posso apresentar a tela inteira. Ok, compartilhar. Então é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui essa fonte. Tá aqui tá aqui um 14. Então 16 tá bom. Então você tem, né? Aquele comando iteration. Vocês estão vendo, né? Iterate list, eu acho. Iterate list. Né? E aí eu ia fazer o seguinte, né? A minha intenção era fazer o seguinte, era criar, né, uma lista de acelerações, certo? Na verdade, as acelerações, que é assim, né? O algoritmo é assim, você tem x, de uma forma mais simples, x de mais 1 é igual a x de i, né? Mais o v de i vezes o passo de tempo, né? O dt. E a velocidade, né? I mais 1 é igual a v de i mais a aceleração, né, em i vezes o dt. E aí, com isso, você pode saber da posição do objeto, não é? A cada vez que um novo valor de velocidade é obtido, certo? Né? É o processo de algoritmo, né? De olho, né? Você faz a previsão de um, faz a previsão de outro. Aí eu queria fazer, né? Eu vi que se eu fizesse uma coisa, eu não posso fazer isso na lista, na verdade, né? Porque uma lista vai depender da outra, entendeu? Eu não posso ter uma lista de V, de X, e uma lista de V. Porque uma depende da outra, né? O primeiro elemento da lista de V, né, depende do X, do X1. Esse aqui ele pode ser o valor zero, né? Desculpe. Mas o segundo elemento vai depender de X1, certo? Que está na lista X. Da mesma forma aqui, né?
O segundo elemento vai depender da lista de V. Não sei se vocês estão entendendo essa minha representação que eu estou fazendo. Né? Aqui teria que ter a lista, o elemento, né? O elemento 1 da lista de V. Elemento 2, no caso. Mas aí tinha que ter algo atualizando, né? Para ele usar, né? Exatamente. A lista aqui seria, né, o elemento 1 da lista de X. Então, como é que eu posso criar uma coisa dessa? Uma depende da outra, né? Impossível. Então, não tem como eu fazer essas iterações de uma que o segundo elemento de X vai depender do primeiro elemento de V. Certo? E da mesma forma, né, o segundo elemento de V vai depender do primeiro elemento de X. Por quê? Porque a aceleração ela é função da posição nesse problema. Então você tira uma coisa cruzada. Né? E aí não existe uma forma de você resolver isso por listas. Né? Porque quando você cria uma lista no GeoGebra, você precisa ter todos os valores. Buf, né? No caso, eu estou pensando em criar uma lista que evolui em função de uma outra lista, né, que também evolui em função dessa lista. Então é impossível. Certo? Né, em princípio eu não consegui. Aí veja só, o meu problema é mais um bug. Né, que eu quis fazer o seguinte. Né, eu vou ter aquele problema do passeio aleatório, né, mas só que dessa vez a aceleração que seria aleatória, tá certo? Então, vamos imaginar um movimento em uma só dimensão. Né? Então, eu defino uma lista de acelerações, certo? Que seria uma sequência de valores aleatórios, certo? Sei lá, 10 elementos. Um caso bem simples, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho 10 valores aleatórios entre 0 e 1. Tá? Aí eu posso ajustar o valor da minha aceleração, né? Do jeito que eu quiser. Eu posso botar também valores entre menos 10 e 10, né? Se eu quiser fazer isso, eu tenho que fazer assim, random between, certo? Que é outro comando, between, como é que a gente escreve, hein? Between, não sei se é assim. Between. É assim. Não, assim, não. Então, tira um E. Between? É. Between, né? Menos 10 e 10. Por exemplo, menos 1 e 1, certo? Eu faria isso aqui. Eu queria acelerações entre menos 1 e 1. Né? 10 valores de acelerações. Certo? Aí, eu tendo a minha aceleração, né? Eu posso estimar a minha velocidade. Como? Porque eu sei que velocidade é igual a velocidade, né? No instante posterior, tá certo? Eu não vou botar mais índice, porque senão vai fazer confusão aí para vocês. A minha velocidade, meu novo valor de velocidade, é o meu valor anterior, né? Mais o valor da aceleração vezes um incremento de tempo, né? Um ΔT. Todo mundo entendendo aí? Né? Velocidade, porque isso aqui vem, né? Daquela relação da definição de velocidade, né? De que velocidade é igual a delta. E a aceleração é igual a delta V sobre delta T. Né? Então, se você pegar, você vê que delta V é A delta T. Né? Delta V é A vezes dt. Né? Mas o que é delta V? Né? É V final menos V inicial. Né? Ou seja, o V final igual ao V inicial. E aqui o V inicial, estou dizendo que é o mesmo V. A gente sabe que no computador, o que tem depois do igual é o que é o
que está atribuído, né, naquele instante. E a gente obtém, né, a equação anterior. Ou seja, isso aqui, né, é um I mais 1. Isso aqui é um V de I, certo? Beleza, aí a mesma coisa eu faço para a posição, né? Posição x é o x anterior mais a velocidade vezes o dt. Aqui, mesma coisa, né? Isso vem da definição de velocidade, que é dx dividido por dt. E aí a gente tem a mesma coisa, né? Bom, aí o que foi que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Vocês estão vendo o GeoGebra aí? Sim, Então, tá ok. Tá massa. Então vamos lá. Quando eu faço aqui, ó, o A, né? Aqui eu estou botando na descrição. Ó. Veja que eu criei uma lista. Deixa eu aumentar aqui minha fonte, né? Eu aprendi aqui aquele dia com vocês. Aumentar a fonte, né? Pronto. Então aqui, ó, eu estou criando a lista, né, de valores aleatórios de aceleração. 10 valores aleatórios de aceleração. Então, quando eu boto velho, ó, eu criei aqui 10 valores. Por que que ele está fazendo isso, hein? Por que que ele não fechou? Pronto. Né, 10 valores de aleatório de aceleração. Aí aqui foi o seguinte, né? Aqui eu vou mostrar o bug, né? O que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, né? Eu criei uma lista igual, certo? A lista anterior. Como é que eu fiz? Eu peguei a sequência, né? Aí eu pego um elemento dessa lista A, né? Aquele mesmo comando que você estava utilizando, ou seja, sequência, expressão, né? Variável, valor inicial, valor final. Eu não estou usando incremento, certo? Por simplificação. Então, minha expressão é o elemento da sequência A, tá? A minha posição é a posição I, ou seja, eu quero pegar o elemento, né, na sequência 1, 2, 3, até 10. Né? Então, a posição é I, a variável é I, que vai de 1 a 10. Então, quando eu faço isso, realmente eu reproduzo a mesma lista anterior. Bom, mas aí o que é que eu quis fazer? Eu quis fazer o seguinte. Eu quis fazer a lista agora das velocidades, de acordo com essa definição aqui, certo? De acordo com essa definição aqui. Então, o que é que eu faço, né? Eu pego, deixa eu tirar isso aqui. Não, deixa aqui, deixa quieto. Então, eu vou criar aqui agora. Eu vou criar agora um passo de tempo, né? Que eu vou chamar de 0.1, tá? Beleza, que é o meu ΔT, né? Aí eu vou criar agora a minha lista de posições de velocidade, que eu vou chamar de Vzão, certo? Vzão. Que aí vai ser, ó, iteration list, que é isso aqui, ó. Iteration list. A expressão, qual é a expressão? Né? É um valor de velocidade inicial, né, mais o elemento da lista A, a posição I. Quais são minhas variáveis? Minhas variáveis são V e I, né? Tá certo? Ou seja, V, né, é a variável que vai ficar mudando, né, de forma iterativa. E I também. Então, V. O problema está aí, Afrânio. Você Diga, vai ter uma variável. Na lista você tem um valor que varia, né? Que esse aí, a variável, né? Então você tem que criar esses elementos de forma que varie em função desse V. Seria possível? Como é, meu filho? Não entendi. Porque assim, quando você cria a lista, você tem um valor inicial, um valor final, dentro dos parâmetros da lista, né? Você tem aquele valor que é o variável, que é esse aí que você está colocando, que é o V, né? Esse é o que a ferramenta permite que vai variando. A lista vai variando. Sim. 1, 2, ela vai variando automaticamente. Certo. E
quando você tem esses outros parâmetros, que são as fórmulas que estão antecedendo esse V, né? São as fórmulas que vão variar em Que é o função quê? A desse V. posição. A posição Isso, que a eu estou querendo. posição, isso. Na Essa lista. posição, ela vai variar em função desse V. Então, você tem que inserir esse V dentro desses parâmetros. Acredito. Viu? Para poder dar certo. Eu não sei aí. Tem que pensar. Eu achei até, desculpa, eu achei até aquela construção passada que eu fiz. Lembra que eu tentei fazer um pêndulo, que funcionou bem direitinho? Eu tenho ela, se tu quiser ainda, não sei se tu guardou ela, mas eu tenho aqui. Se tu quiser ver, porque aí tenta, mas eu não usei lista, né? Se alguém tiver ideia de adaptar para o uso de lista. Entendi. Pois é, eu só sei que não saiu, porque eu vou pegar aqui, ó, o passeio aleatório que eu tinha feito antes, certo? Ó, você vê, deixa eu aumentar aqui a fonte. Ó, você vê o seguinte, né? Que eu tenho aqui a iteration list, ó. O iteration list é o quê? Eu pego um ponto, né, que é o ponto S, e pego um elemento aleatório daquela minha lista pontos, certo? Né? Qual a minha variável? Minha variável é o ponto S, e vai ficar, né, sempre mudando, de forma iterativa. Qual é a posição inicial? Qual é o valor inicial desse ponto? É 0, 0. Quantas vezes eu vou fazer isso? N vezes. Né? Beleza? Aí eu quis fazer isso, né, usando a definição de iteration list. Vamos ver aqui. Iteration list. Iteration list. GeoGebra. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Criar esse outro. Uma guia. Pronto, né? Eu quis fazer, ó. Usando o quê? A minha expressão, né? Que é isso aqui, ó. A minha expressão, que era aquela, né? Do V inicial é igual ao um valor de aceleração que eu ia pegar lá naquela lista de aceleração, certo? Então o nome da variável ia ser V, né? E a posição da lista, né? Que seria I, né? Então você tem aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, que eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho a expressão que é A mais B. Tem a expressão A mais B, ó. Realmente eu tenho duas variáveis, A e B, e tem os valores iniciais delas, que é dado por esse F0 e F de 1. E aí eu faço 5 vezes. Então, voltando lá no meu GeoGebra, vou mostrar para vocês o erro que acontece para fechar, tá certo? O problema que eu estou tendo. Deixa eu ver aqui. Mas o raciocínio faz sentido, viu, Afrânio? Tem que ver só onde é que está. Pois é, rapaz. Pois é, João. O problema. Eu não passei muito tempo, tá? Tentando resolver isso. Dá para pensar um pouco. Mas eu achei assim que... levantou a mão aí, pessoal. Diz aí, Gisele. Quer falar agora, Gisele? Tela inteira. Eu ia dar uma ideia de uma possibilidade para resolver essa questão. Vocês estão vendo aqui, né? Porque, assim, esse iteration list, né? Ele sozinho, ele de forma isolada, né? Você só tem como, de fato, trabalhar ele quando você é uma variável só. É como se fosse o comando sequência, que aqui tanto eu quanto o Paulo mostramos, né? Se for esse iteration list, ele sozinho, ele é como se fosse sequência sozinho. Você consegue definir em relação a uma variável apenas, né? Não, você pode fazer em duas variáveis. Eu não mostrei aquele exemplo, Gisele? Sim. Se na expressão tiver 3 variáveis, você coloca 3 variáveis aqui. Você tem que dizer para ele, entendeu? Quais são as variáveis. No meu caso aqui, ó, nessa expressão,
eu tenho duas variáveis. Quais são? V e I, né? Entendeu? Entendi. Só que o problema aí é que Eu estou ouvindo você falar. esses valores, eles vêm de uma operação anterior. O iteration list, essas duas têm que estar bem definidas, né? Então, isso acaba, em algum momento, não funcionando. Ou então, você usa, vamos dizer, dois iteration lists, envolvendo cada uma das variáveis, o que eu acho mais complicado para esse tipo de comando. Ou então, faz uma combinação com três comandos, sendo dois envolvendo lista. Inclusive, eu coloquei no chat, né? Porque assim... esse aqui é o erro que aparece. Ó. Ele diz que no comando elemento, ou seja, justamente onde eu vou querer recuperar o elemento daquela lista, da lista A, ele diz que esse argumento está errado, ó, lista A. Aí veja que foi por isso que eu criei, né, essa outra sequência aqui, para ver se apresentava o erro semelhante, mas não, ele reconhece, né? Enfim, É porque a lista A, veja que tem o uso do comando random, não é uma lista bem definida. Aí, para trabalhar com esse iteration list, tem que ser uma coisa bem definida. Que já ficou definido. Pois é. Aí, como você vai trabalhar com uma variável que vai ser que vai partir do processo anterior para poder ser executado, então acaba com essa ideia aí não sendo possível de construir. Então, como uma coisa vem da outra, ou usa dois iteration lists, né, de forma separada, uma para variável de posição, outra de velocidade, por exemplo, ou então usa o comando lista com um comando de script à parte. No chat, ou então eu posso fazer random, né, essa sequência, e se eu fizer copy object, né, ele copia ele guarda aquele objeto naquele instante, né? Sim. Ele vai pegar os valores mesmo, né? O copy object, né? Mas pode ser assim. Só que aí a ideia não é, como é que se diz? Porque aí não é mais a questão do problema aleatório. É uma questão não, mas aí ele fica, ó, de discretizar. Mas assim, ó, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho os valores aleatórios, né? Bicho é chato. Fica aqui. Se eu pegar, vamos ver essa solução que você deu. Se eu pegar e fizer B igual copy object, free object, A. Pronto. Né? Então, aí agora eu vou fazer o iteration list. Vamos ver lá. Mas a questão é que cada uma dessas posições, né, ela depende de um conjunto de valores em relação à posição anterior. Então, essas listas, elas são ela tem que ser construída como uma consequência, não como um ponto de partida. O ponto de partida seria um único valor, que é o valor, vamos dizer, inicial para se dar continuidade para cálculo de velocidade e aceleração, tratando da discretização. Então, se eu tenho um valor inicial e com ele eu vou calcular esses outros parâmetros, o que eu posso utilizar para construir essa lista? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que meu cachorro aqui tá subindo aqui no sofá. Ele não pode. Minha esposa não tá aqui. Ô, Freud! Ei, desce daí! Desculpe aí, pessoal. Porque é sacanagem. Se eu não falar agora, aí pronto. Ele acha que vai ser permitido para sempre isso aí. Peraí, pessoal, desculpe aí, viu? Tá. Pronto, pessoal. Pois é. Acho que entendi, Gisele. Assim, a ideia é mais ou menos o seguinte.
fazer o valor inicial e o conjunto de equações, certo? Aí, cada vez que cada etapa for calculada, ele vai anexar esse valor a uma lista. Quando você anexa, você usa esse comando append, que é anexar, né? Então, eu tenho a lista das posições, vírgula, objeto, que ele vai inserir esse valor Sim. lá no final da lista. Aí, em cada processo, ele vai colocando esse valor lá no final da lista, vai colocando tá esse certo. valor lá no final da lista. Sim. E aí, esse comando last seria para toda vez que ele for começar essa etapa de recalcular o próximo valor, ele usar o último valor dessa lista. O último. Tá certo. E, Exatamente. e, Muito e bem. esse Entendi. update construction é para repetir todo o processo. Então, esse update construction, Isso eu ou não sei o que é, não. você... Como é isso aí? O que é isso aí? Esse aqui é assim. Eu vou tirar minha apresentação, tá certo? Não, pode deixar. É? Esse update É um construction, comando, é? ele pode ser é um comando. Ele pode ser utilizado assim, sem tá nada aqui. entre parênteses, Sim. ou ele pode ser Número de usado vezes. com um número dentro do parênteses. Qual é a diferença? A diferença é assim. Quando você tem o update construction, ele faz uma única atualização. E quando você faz o update construction e coloca o número de vezes, você coloca o número de vezes que você quer que ele repita. Mas, se você colocar o update, esse com o número dentro, o que acontece? Ele dá ele vai dar um pif, vamos dizer assim. Então, é melhor utilizar o update construction com parênteses vazio. E associar isso com um controle deslizante. Colocar um controle deslizante. Aí, nesse controle deslizante, definir lá na janela de script de atualização esse comando update construction. E à medida que esse controle deslizante for se movimentando, a atualização dos parâmetros ela vai sendo feita, sem ter a necessidade de ficar usando esses outros comandos que eu acho que é mais complexo, é mais complexo Certo. e não atende a uma situação como essa. Entendi. Porque é um valor que depende do processo anterior, mas que envolve variáveis diferentes. Sim. E esse comando append e last também são comandos de listas. De lista, essa aí eu tinha visto já. Agora, esse update construction, como é que ele vai saber de que construção? Ele está associado com tudo que você programou dentro do GeoGebra. Quando você coloca o update construction, ele vai atualizar tudo o que você construiu conforme o que você construiu, né? Então, se você coloca update construction associado no controle deslizante, né? Então, a cada vez que esse controle deslizante tem seu valor atualizado, ele vai atualizar toda essa construção. Aí é que entra a parte de fazer um processo iterativo relacionando várias variáveis. Se eu pego inicialmente e defino a variável de posição, velocidade e aceleração, né? Faz aquela mesma construção de valores, certo? Então, o que vai acontecer? Ele só vai, a cada vez que for atualizado o update construction, ele vai repetir, né, tudo que já tem feito ali. Aí você deu o primeiro, que é o valor inicial. O update construction, ele vai pegar e vai dar o segundo. O update construction, ele vai pegar e vai dar o terceiro. Interessante. Aí vai. Entender esse. Esse update construction, ele é um comando de script, né, que tem também no GeoGebra. Pois era isso aí, meu. Mas essa ideia de adicionar, né? E beleza mesmo.
Resolve total. Era isso, meu povo. Não tinha isto. Não consegui construir nada. No caso, tu queria usar, o Afrânio, o método de ordem melhorado, é aquele método de ordem? Não, eu queria mostrar, João, que de alguma forma que havia a divergência, né, que a gente não encontrou no pêndulo. Alguma coisa naquela construção do pêndulo que ele não diverge, né? Pois é, se tivesse como comparar os dados daquele outro programa que tu trouxe, qual era o nome daquele programa que tu trouxe, que até ele extrapolava a energia, o nome era o... Vixe, a gente podia tentar voltar depois aquela construção de raciocínio. Eu até achei a construção última que eu fiz do pêndulo, que eu utilizei esse Euler melhorado. Aliás, eu utilizei o Euler, mas ele não ficou... A gente queria que não funcionasse. Ele não divergiu, não divergiu não, me lembro do seu. Funcionou, mas a gente queria que não funcionasse, justamente para comprovar a teoria, né? Isso. Deixa eu só mostrar aqui, só para o pessoal que não estava na época ver aqui, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Tá certo. Eu achei aqui, ó. Lembra dessa construção do pêndulo? Sim. Depois eu posso colocar no grupo de novo, para quem quiser começar a mexer, ver se consegue fazer essa transposição. E essa aí é o Euler mesmo explícito, né? E deu certinho, né? Eu fiz para não dar certo, mas aí deu certo. Mas dá, ele não... E aqui era a lógica da construção. A amplitude era para aumentar, né, com o tempo. Ó, ele não consegue ver isso. Agora, se tivesse como extrair os dados daqui e comparar com os dados daquele programa lá, para comparar ponto a ponto, como se fizesse um rastreamento, entendeu? Entendi. Aí podia ser que a gente visse com mais clareza, porque muitas vezes na programação a gente tem que, para achar, né, o que a gente quer, tem que fazer comparações. Né? Depois eu coloco lá no grupo, para o pessoal que quiser mexer aí, o Paulo, a Gisele também. Vamos ver se eu reproduzo isso aí, o que a Gisele tentou fazer. Deu essa dica. Para a próxima quinta. Ok, pessoal. O Arnaldo aí levantou a mão. Certo. Levantou? Foi eu, né? Oi, posso falar? Pode. Eu também tenho um problema aqui para vocês resolverem para mim. Eu fiz uma atividade aqui, que eu estou escrevendo aqui um negócio, aí é sobre sequências. Eu tentei fazer até como a Gisele começou lá no começo, colocar aqueles comandos, não deu certo, mas o João Neto já tinha me passado uma vez uma forma de fazer, e aí eu acabei fazendo, e eu tô com... Precisa, assim, de um help, né? Se vocês quiserem, eu posso mostrar também, se der tempo. Pode ser? Pode, mostrei. Pode sim. Então, peraí, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir, compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aí já? Tá aparecendo. Pronto, eu vou abrir a construção já salva. Tá bem aqui. Pronto, aqui eu fiz dois, né? Foi um da PA e um da PG. Só mostrar aqui o da PA, que o da PG foi bem parecido também, mas o problema maior foi na PA. Ou na PG, perdão. Tá abrindo aqui. É que eu cheguei agora também, professor Rogério. Eu tava, como eu falei, né? Eu tava no trânsito aí. Agora que eu tô abrindo. Por isso que não tá pronto. Pronto, aqui foi como eu fiz, né? Eu fiz aqui na planilha. Mas eu sei que não é igual de vocês, né? Mas
eu coloquei aqui o valor da razão, né? Tinha colocado aqui o valor da razão. Não foi, esse não foi igual eu fiz da PG, não. Esse aqui vai mudando os valores, né? Ó, de acordo com o N, vai mudando o valor da sequência, mas não foi esse, não. Então, deixa eu baixar aqui, foi o da PG mesmo, que deu problema. Esse aqui. Vai. Pronto. Olha só. Eu também fiz aqui bem parecido, né, com o da PA. Eu fiz a programação dele toda aqui, né? Coloquei aqui o controle deslizante, aí coloquei o valor da razão de acordo com o controle deslizante. Aí fui fazendo o resto da programação aqui, ó, colocando aqui os valores dos termos, né, programando aqui na coluna A, de acordo com a definição de IPG, né, ó, dá para observar aí, né, tá aqui. Vamos supor, à medida que eu vou selecionando, vai aparecendo aqui, né, A1, C1, A1, C1 ao quadrado, e aí fui colocando cada termo. E aqui eu fiz a programação aqui na caixa de entrada dessa função, coloquei ela desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo aí? A função f é o A1 vezes n elevado a x menos 1. E aí deu a função bem direitinho, mas aí o que acontece? Como na PG a gente tem no caso, quando a razão for 1, a PG é constante, né? Então, ela deu até aqui, deu beleza, né? Quando for 0, não é 0, não tem, né? E quando for o N for negativo, ela dá uma PG alternada. Até aqui, beleza, a gente vê que, né? É 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, tá ok. Mas, e a função aqui, quando eu passo aqui o valor para 0, para 1, ela ainda dá a função, bem direitinho, né? É constante, ela passa aqui, que eu botei o traço dela tracejado. Quando for 0, ok, no eixo X, mas quando for menos 1, aí ela desaparece o traço da função. Quando for menos 2, ó, como é que funciona aqui, né? Ó, B1, B2, B3, B4, B5, B6, e vai indo, que eu botei variando de menos 5 até 25. Então, eu queria saber como é que faz para a gente manter aquele risco, né? O traço da função aqui. Que eu sei que ela vai ficar tipo O tipo uma traço, cena, o traço né? aparece quando ele é positivo, quando o N é Isso, positivo. é. E a função está aqui, ó, definida aqui na janela de álgebra. Eu coloquei aqui, eu tinha colocado bem aqui, ó. Eu tinha colocado definição ao invés de valor, né? Eu coloquei aqui para aparecer na janela de álgebra a definição, do jeito que eu programei. Aí ela não aparece, ó. Você está vendo que os elementos estão aí, mas a traço não aparece. Ela aparece só a partir do 1, do n igual a 1. Ó, quer ver? Eu vou mudar, ó. Quando for Coloca aí no 2, Arnaldo, para a gente ver uma coisa. 2, ó. Eu falei esse tracejado, né? Isso. Tá aí, ó. Compreendeu aí? Coloca no menos 1. Menos 1. Menos 1, aparece aqui, né? Ó. Eu acho que... Não aparece o traço.
Eu acho que a questão de, no caso do negativo não apareceu, o traço como estar a falar, porque os valores estão alternados entre negativos e positivos, né? Então ficaria uma coisa, como é que eu posso dizer? Aí, no caso, já não seria bem uma definição de uma função, né? Mas eu queria colocar o traço, Gisele, nem que ele ficasse assim, ó, tipo aquele senoidal, porque ela vai bem aqui, quer ver, ó, presta atenção. Quando eu colocar bem aqui no -2, era para aparecer aqui, ó, ele começando aqui no B1, era para aparecer aqui, ó, subindo, descendo no B3, subindo para o B4 e aumentando, né, descendo para o B5, subindo para o B6, descendo para o B7, e aí ela vai aumentando. Se eu fizer um zoom no eixo X, Arnaldo, faz o zoom aí, aumenta. Isso. Não aparece não, né? Aumenta Não, mais. porque não aparece, porque ela desapareceu mesmo o traço. Certo. Já no -1 ela já deixa de aparecer. A primeira vista. Aí eu não sabia como resolver problema. isso daqui. Aí pensei de jogar aí pros. É um problema interno aí do GeoGebra, não? A parte gráfica dele. Ele está conseguindo traçar os pontos. Porque a função, eu tinha definido a função aqui, né? A função ficou definida aqui, ó, do jeito que eu escrevi ela aqui na caixa de entrada. Né, ó, como é a função, termo geral da PG, né? A1 vezes N elevado a N-1. Só que como aqui é função, e eu estou fazendo esse paralelo, então eu defini o N, eu já tinha definido o N aqui como sendo a razão, ó, aqui na planilha, de acordo com o controle deslizante. À medida que eu mudo o N, ó, o que acontece aqui? Vai mudando tudo, a PA, ó, a PG, quer dizer. Aí eu precisava... Aí dessa vez, por exemplo, quando eu fiz a PA, primeiro eu fiz aqui a programação na planilha todinha, criei a lista, essa lista aqui, onde aparece PG. Aqui é uma lista, eu renomeei ela de L1, ó, lista PG. Aí eu renomeei ela e tal, e depois foi que eu coloquei como ela é uma reta aqui na PA, depois foi que eu incluí aqui a função. Eu coloquei aqui a função, aqui embaixo, ó. Ela apareceu aqui, eu coloquei ela, se eu mudar aqui o valor, ao invés de valor eu colocar definição, aí ela aparece aqui como foi que eu fiz. Eu fiz uma reta passando por A1 a A10. Aí apareceu aqui. Ficou normal. Aqui eu não tenho por que colocar aqui esse controle deslizante negativo. Só uma demonstração mesmo. Mas lá na PG, como a PG ela tem essa característica de ter a PG alternada, aí eu quis colocar o controle deslizante partindo do negativo para o positivo. Aí quando chega no negativo, ela desaparece a função. Aí me intrigou isso daí. Eu não sei como resolver. Mas, olha, se colocar, independentemente de PG, qualquer outra configuração, se você definir uma função à parte e colocar, vamos dizer, esse N, um valor negativo elevado a X, não vai aparecer. Se é desse N negativo. Mas vocês estão conseguindo ver algum erro aqui nessas coisas? Onde é que eu mostro aqui o protocolo de construção? Que eu tinha visto aqui, agora não estou sabendo. Porque tu está associando aí a uma função, né? Na verdade, tu já parte do princípio, por exemplo, com a PA eu vou ter uma função linear, com a PG eu vou ter uma função, né, exponencial. Mas, nos outros casos, tu não tem um modelo de função pré-definido, entendeu? Será que o programa vai entender isso aí? Para ele poder plotar, entendeu? O programa ele não segue a lógica. Mas, de qualquer forma, João Neto, de qualquer forma, eu poderia incluir um outro tipo de traço passando por esses pontos?
Pois é, isso aí tem que ver como é a lógica disso aí. Mas não sei Porque assim, duas questões que eu vejo aí, que o N, quando ele é negativo, o que você tem no final já deixa de ser função. Você não tem uma questão bem definida, porque essa caracterização aí, ela não é de uma função oscilante. Então, não é uma coisa definida e a função não aparece. Agora, o que você pode fazer para quando tem casos negativos, então, é colocar aqui, para N's negativos, N menor que zero, faça uma ligação desses pontos que são definidos com N negativo, né? De ligar Sim. um ponto ao outro. Mas Poderia a outra fazer isso. pergunta, Gisele. Outra pergunta. Que tipo será esse traço? Ele será curvo ou reto? Será uma reta ligando esses pontos, em que vai Porque saindo de se for... negativo para positivo, positivo e negativo, positivo, entendeu? Vai alternando, né? Para cima e para baixo do eixo X. Pois é isso que eu ainda não estou ainda seguro, por exemplo, porque se aqui do B1 para o B2 é só um segmento de reta, do B2 para o B3 é um segmento de reta, se ele vai... Porque no caso da PG, ela é curva. A PG é uma curva. PG normal, digamos assim, para Q maior igual que 1. Maior que 1. Sim, e se esse termo aí ele for positivo, o N, se ele for negativo, ele vai levar uma configuração alternada de parâmetros da PG. Aí já não é mais descrita por essa mesma função. Eu não achei isso assim em livros. Não vi esse tipo de definição nesse caso. Que tipo de gráfico configura uma PG alternada? É porque aí tu tá fazendo... Tu tá tentando entender aí, Arnaldo? Acho que o que está acontecendo é que, no caso de N positivo, ele está fazendo uma interpolação, certo? Ele faz a interpolação para os X reais, não é? Veja que os pontos, eles só estão colocados para os pontos para X inteiro, não é? Eu coloquei. Aí, né? Mas quando o N é positivo, ele faz a interpolação para qualquer X, certo? Agora, para N negativo, ele não está fazendo a interpolação, porque o traçozinho é a interpolação. Entendeu? Pois é, como é que eu vou explicar agora, isso? Agora, por que que ele não faz a interpolação para N negativo, né? Isso. Você não pode definir menos 2 elevado a 0,3? Pode, né? Claro. Pode. Né? Pode. E a fórmula aqui da função, quer dizer, como o João Neto disse, né? A partir do momento que a razão é negativa, aqui já não é mais uma função, né? A Gisele, acho que a Gisele também falou. Mas assim, eu queria desenhar eu queria demonstrar graficamente isso daqui. Tenta criar uma função assim, ó. A função mesmo é f de x, né? Igual a menos 2. F de x. Bota G, né? Para ser diferente, né? Ah, sim, é verdade. Bota a função não G. Dá conflito. G de x igual a menos 2, entre parênteses, né? Menos 2 vezes. Elevado a vezes. Não, vezes o n, né? Bota aí o n agora menos n 2. elevado. Ah, sim. Ele tá... Ixi, o n tá mexendo ali no n. Peraí. Não, bota só a função. Bota só a função. Peraí, ó, que eu vou apagar aqui porque ele mexeu ali em alguma coisa, não sei o que. Não tenta botar em função de n, não. Tenta botar um valor. Toda variável. Certo, g de x. G de x. G de x igual. Dado que tem um negócio ali, uma circunflexo. Sim. Ah, é porque G de x. G de x igual. Bota aí menos 2. Entre parênteses, menos 2. Vezes. Bota aí. Qualquer valor aí, né? Vezes K. Elevado. Elevado a quanto? Bota X. Certo. X menos 1 mesmo, do jeito que tu tá colocando lá. Então, peraí.
x menos 1. Aí ele vai perguntar pelo valor de k, né? Vai pedir um controle deslizante, né, para cá. Vamos variar aqui. Ah, ele já deu automático aqui o valor do k. Aí bota um k negativo agora. Ele tá dando um incremento, ó. Ó, ele tá fazendo o traço, né? Não, ó. Não fez, a não ser que esse traço esteja muito longe aqui no gráfico que a gente não consiga ver aqui. Ó. Bota um k igual a menos 2, que tinha aparecido, né? Um k menos 1, sei lá. Deixa eu mudar aqui as configurações dele aqui, peraí. Esse K. Agora, quando fica negativo, ele some, né? É. Bota K igual a 1. Ó, vamos colocar de menos 5 até 5, né? Incremento, deixa eu trazer mais, porque o bicho tá lá, não sei aonde. Incremento aqui de quanto? De 1, né? É. Tá bom assim? Que aí ele não vai mudar mais ali naquela... Deu certo, será? Agora, por que a função desapareceu? É a g de x. Ó, ele não tá, ó. Ele não tá. Ele continua variando de... Opa, tá aí, ó, de 0,8 ele aparece. Positivo aparece, mas tá variando aí já de... O K tá... Esse cálculo... É porque tu não salvou ali, cara. Tu não salvou. Tu fez a mudança, né? Tu salvou. Eu pensei que bastava colocar lá já. Olha, se o incremento tá ainda... Ó, tá incremento de 1, ó. De menos 5 a 5, incremento de 1. E o que é que tem que mudar mais? Espera aí, a variação, velocidade, deixa eu ver. Incremento Nossa, estranho. Tá com vírus, não, esse bicho? Eu não sei. Sei não. Então você descobriu uma teoria aí muito invocada, viu? Foi. Pois foi, então. Tá aqui. Ó, de menos 5 a 5, incremento de 1. Porque ele já fica salvo. Quando a gente coloca aqui, já é para estar salvo. Pronto, aí tu criou um controle deslizante que é para variar de 1 em 1 e ele está aí 0,8, 0. Vai 0,9. Porque tá certo. Ele vai de 1 em 1, ó, 0,8, menos 0,9. Mas ele... Não, tá não. Menos 5, menos 4, menos 3. Ah, eu teria que ter ido até o final. Entendi. Agora normalizou, cara. Ah. Agora vai negativo agora para ver. Mas eu acho que quando dá negativo, ele tá... Foge, não, do domínio aí. Não. Vai negativo aí para ver. Opa, e ok, até o 0, cara, dá ok. Quando é menos 1, ó. Mas menos 1, ele some aí. Ó. Aí eu me intriguei. Mas é porque ele é inteiro, né? Não. Cara, mas... É inteiro, tá certo. Inteiro, negativo. Deixa eu olhar essa tua função de novo. Porque quando K dá menos 1, né? Fica igual a 2, né? Fica a função 2 elevado a alguma coisa, né? X menos 1. Porque, na verdade, ali ele tem um expoente ali, né, cara? X menos 1 é um expoente, né? Esses valores negativos aí... Deixa de ser uma função, né? Porque ele vai variar, né? Dependendo se for par ou ímpar, o valor de x, o valor da base. E se colocasse... Peraí. Bota a função g de x menos... Bota 4x elevado a menos 1. Ou só renomeia ela. Bota só 4x a menos 1. 4 elevado a x menos 1. Aqui, o problema não é computacional. O problema é que essa função ela só é definida para valores maiores que zeros e diferentes de 1. Então, não vai dar certo.
Maiores do que zero? Maiores ou iguais a zero. Esse tipo de função f, como ele escreveu aí, só é definida para valores maiores ou iguais a zero, diferente de 1, né? Porque se é 1 não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para valores negativos, isso deixa de ser função, porque esse comportamento oscilatório é só por consequência do expoente. Agora, se ele quiser fazer essa interpolação desses pontos, essa PG, ou ele faz uso de uma regressão polinomial, ou ele faz uso de senos e cossenos, mas desse jeito não vai A sair. Gisele, eu não estou entendendo por que aquilo não é uma função. Se você fizer, ó, g de x igual a 4 vezes... Ela é 4 elevado a x menos 1. Vamos ver. G de x igual a 4. Esse aí é um tipo de função exponencial. A função exponencial ela é indefinida para, assim, em termos de esquematizar para negativos. Aí ela aparece, ó. Que essa situação aí é a mesma coisa de k igual a menos 2. É a mesma situação. Não, mas aí 4 é positivo. 4 é positivo. Não, mas veja só, a gente tinha uma função g de x igual a menos 2 vezes o k elevado a x menos 1. Se eu faço k igual a menos 2, não é? No lugar do 4, bota um número negativo aí. Bota menos 2 no lugar do 4. Dá para editar ela aqui, dá? Bota, menos 2 no lugar do 4, ela vai sumir, quer ver? Deixa eu apagar ela aqui. Não precisa apagar não, cara. Vai propriedades aí, propriedades. Propriedades aqui, né? Vai lá no 4, puxa esse negócio aí. Aqui, lá. Pronto, bota um menos 2 aí entre parênteses. Menos 2, pronto. Era isso aí que eu queria. Era isso aí. Eu estava fazendo uma coisa errada. Menos 2. Tira esse parênteses. Sumiu. Porque realmente não é definido, não é como se tivesse uma assíntota ali, né? O X, né? Por que isso não é definido? Eu não entendi, não. Deixa eu diminuir aqui para ver se ela aparece aqui em outro. Não aparece, já tá a escala aqui, ó. Procurei tudo quando foi canto, não. Parece... Não, cara, acho que não. Tem que fazer o estudo dessa função, viu, cara? Agora tem um detalhe aí nessa tua construção, porque a PG, na verdade, ela não é uma função, ela é uma função como não, eu sei que não é, mas né? Mas o que acontece, João Neto? A minha ideia é exatamente utilizar o GeoGebra para poder ensinar sequências, mostrando para os alunos qual o comportamento dos números da sequência, entendeu? Então, como é que ela se comporta? Ela se comporta segundo uma função. A PA se comporta segundo uma função do primeiro grau. Mas aí você vai explicar nessa exceção aí o que é que ocorre. É isso. Não, então quer dizer que a função exponencial só pode ser definida se a base for positiva? É isso. Isso, só para valores positivos. Só para base positiva? Agora, para negativa, ela não tem ilustração. Tá aí uma coisa que eu aprendi agora. Porque senão não é uma função mesmo, não. Não é a função exponencial, tem essa definição mesmo. O programa não está errado, não. Só que o programa então não está errado, não. Então, tu vai explicar justamente que quando acontece essa exceção, por que ele não vai representar a função? Porque não é função. Não existe, ela não é definida dessa forma. Mas pode fazer o que o professor Frano disse, uma interpolação, mas usando outro tipo de função, e não essa, porque não é definido para esse tipo de função. Aí essa interpolação pode ser através de regressão polinomial ou uso de senos e cossenos. Então a ideia do professor Frano também é válida. Realmente, a Gisele é muito invocada mesmo. Isso, Eu fui olhar agora aqui o que é função exponencial. Deixa eu mostrar aqui a definição para vocês. É exatamente. Espera aí que eu vou tirar aqui a apresentação. Deixa eu mostrar aí. Caraca. Mas assim, eu fiz isso aqui ontem, né? Aí eu tive essa dúvida, pensei que dava para fazer essa ligação desses pontos através de um traço, né? Programado aqui no GeoGebra. Agora, como é que eu vou fazer isso? Quando a gente imaginar que o programa está errado, na verdade não é o programa, é a gente, né? O famoso erro de BIOS, né?
Cara, eu não sabia que essa função, eu não pude, tá aí uma coisinha que eu nunca imaginei, ó, que essa base tinha que ser positiva. Y igual a elevado A a elevado a X. x, ó. O que tu pode colocar como proposta é tentar ver se os meninos chegam a essa conclusão. Por que não é função? Ele vai tentar chegar a essa conclusão que a Gisele falou, né? Que Não é função, mas ela é definida. seria um exercício, né, digamos assim, de função, mas essa perspectiva, né, deles entenderem que existe um domínio, existe né, valores para que essa função seja válida. Pois é, gente. Então quer dizer que eu vou ficar com esses termos assim, desse jeito. Mas eu posso deixar desse jeito, né? Eu posso deixar esse contorno deslizante para demonstrar a progressão oscilante, né? Alternante. Não é isso? E colocar isso daí como sugestão de investigação, não é isso? Então você não coloca essa opção, coloca que dá certo e coloca a outra separada, para não criar essa... Não sei se... O que a professora Mazé me diz? Eu estou aguardando a opinião dela, que ela... Diga aí, professora Mazé. Mazé está sendo convocado agora, Mazé. Está sendo Rapaz, eu convocado tô agora, aqui. Mazé. Boa tarde, gente. Estava dirigindo, cheguei agora e estou aqui infelizmente, em 2 reuniões. Mas, Arnaldo, nós vamos precisar conversar, né? Para a gente fazer algumas definições aí. Uhum. Porque você sabe que eu sou sua co-orientadora, né? Tenho o orientador. Então, a gente precisa alinhar esses pontos aí para poder a gente decidir como é que vamos fazer, tá bem? Então, aconselho você a estudar um pouquinho mais aí e a gente se reúne para tomar essas decisões. Tá certo. Eu vou até conversar também com o seu orientador e aí a gente... Vamos marcar. Sábado a gente pode se reunir para ver esse detalhe aí, que a gente... Tá Arnaldo. Que rumo a gente toma, né? Arnaldo. Oi. Diga, Jorge. O teu orientador é o Regis, é? É. Se tu quiser uma ajuda, viu? Eu fico à disposição. Beleza, cara. Obrigado. Vou precisar, sim, de ajuda. Vamos pra A gente cima. pode marcar, Jorge, se você quiser, a gente pode marcar sábado, para a gente ver isso aí. Pela manhã, né? Sábado pela manhã, mas com maior detalhe, né? Se o Fred puder participar também. O Fred também, o João Neto, viu? O João Neto também aí Tá certo, pode combinar. E antes eu vou conversar com o Regis para a gente ver, viu? Tá bom, professor. Mas a senhora entendeu aí, né? O que foi que eu... Entendi, sim. Aonde foi aí que eu cheguei, né? Com esse negócio, essa indagação e parei aí. O Fredson tem aula de manhã, professora. É verdade mesmo. Mas então o Fredson não vem. Vamos nós, então. Outro momento ele vai. Tá bom, então. Que a gente precisa alinhar, porque você precisa avançar também, né? Pois é. Pois tá ok, pessoal. A minha parte era isso aí. Valeu. Pessoal, vou ter que atender ali na frente agora. Que minha esposa chegou. Eu vou só ali abrir para ela. Ok. Se a Gisele também quiser participar, né, Arnaldo? A Gisele é muito bem-vinda, Gisele. É sim, Gisele. Se quiser, você está convidada também, porque eu realmente estou precisando desse feedback de vocês, né? Essa orientação. Tem que fazer o projeto para qualificação, né, professor? Que eu não sei por onde começar ainda. Tem que fazer, tem que cuidar e assim, estudar um pouco mais, né? Qualificação de mestrado?
Eu também estou no mesmo barco, só que no meu caso é qualificação de doutorado. Mas, ó, no que eu puder colaborar, sugerir, apontar, tô aqui para trocar ideias também, para aprender, entendeu? E com a sua exposição, né, dessa questão, abre até ideias para outros pontos, né? E tem uma outra coisa que eu acabei de me tocar aqui, eu não tinha pensado antes, era com respeito a algumas palavras. A gente tem a relação para PG, né? Mas é uma relação, ela não é uma função. E a função entra, como o professor Afrânio falou, como uma interpolação. Então, a relação de PG ela é bem definida, tanto é que se obtém para valores positivos e negativos, mas a interpolação ela só vai ser igual à relação de PG se for para maior ou igual a zero, ou vai ter que ser necessário usar uma outra configuração se for negativo, que seria o uso de funções oscilantes, né? Aí fica Sim, até, pois é, aborda muitas coisas isso aí que você trouxe. pronto. Pois então, vamos construir isso juntos, né? E conto com vocês aí. Eu agradeço desde já também. Então, sábado a gente se encontra de manhã, quem puder, né? Com a professora Mazé. Pode falar, professor Rogério. Pronto, pessoal. Eu tive que atender ali minha mulher chegando, tudo mais. E hoje eu mais acompanhei a aula do que pude participar, né? Mas eu acho que a gente já avançou bastante na discussão sobre listas, né? Queria ver a proposição de um tema para o próximo encontro nosso, tá? Eu, infelizmente, não pude participar, porque também não fiz a verificação sobre listas, né? Não tive tempo. Mas aí a gente pode pensar em alguma temática que vocês queiram avançar, tá certo? Então, eu sugiro que vocês coloquem aí qual que seria o tema daqui para o próximo encontro. Mas tem alguma sugestão? Eu acho que como a gente vai se encontrar sábado, né, eu, Jorge e Arnaldo, não sei se a Gisele vai, a gente poderia pensar em alguma coisa, já nessa perspectiva aí, e trazer para apresentar. Vai ser na quinta ou vai pular essa quinta para outra? É 15 Não, dias? vamos pular 15 dias, né? Pronto, então tá bom. Que está Então, muito acho que o aperreado Arnaldo, para a agenda aí gente. o Arnaldo. Perfeito. Então, Arnaldo, então ele vai fazer o quê, Mazé? O que o Arnaldo faria? Nós vamos nos reunir sábado, né, Arnaldo? E aí nós vamos fazer o Sim, planejamento e ele já vai trazer os avanços, né, a partir das discussões de hoje, e a gente vai tentar ver o que avança, né, Arnaldo, nessa perspectiva aí do objeto de estudo dele, que ele está desenvolvendo, que ele tem que apresentar, né, Arnaldo, alguma atividade em relação a essa relação que ele está trazendo O Arnaldo, ele é de onde? Ele é do Ele Ensima? não, ele é do IFCE, do acadêmico O de Regis. lá, do Regis. E aí eu vou conversar Tá, com o Regis também e para decidir um pouco, né? Mas vai trazer o conteúdo vai ser mesmo o mesmo de hoje, né? Só que avançando, né, Arnaldo? certo. Mas vou precisar de ajuda, viu, Cadê professor? o Porque Arnaldo? sozinho. tudo bem, Oi, estão me ouvindo? tudo bem. O Porque. Fredson, ele deu uma avançada na direção do mestrado dele, porque o mestrado dele é em tecnologia educacional, mas É, ele vai trabalhar com GeoGebra, isso, né? exatamente. E Só que eu mandei até o vídeo que foi da última aula, tá?
de informática na educação, que eu deixei o Fredson testar 2 atividades, tá certo? E ele teve um desempenho excelente nessas 2 atividades com os meninos. Mas eu gostaria que você, Mazé, desse um reforço, ou pelo menos falasse com ele também, porque eu pedi para ele dar uma estudada em seções cônicas. Tá certo? Ele me mandou aí um material, eu vou dar uma olhada, né, Fred? Ainda não tive tempo, mas vou olhar e depois dou um feedback para ele. Porque eu estou meio lotada de trabalho, gente. Até o... eu acho que até a minha terceira geração tem trabalho. Ele quer trabalhar com geometria espacial, mas aconteceu um fato na última aula com os meninos que eles apresentaram um interesse com respeito à circunferência e elipse. E por conta do fato de ele querer trabalhar com geometria 3D, eu acho melhor, pelo fato que aconteceu, ele preparar atividades na perspectiva do GeoGebra 3D para trabalhar com seções cônicas, tá? Seções cônicas é um tema que faz relação com geometria 3D e faz relação também com a geometria 2D, tá certo? Então, eu acho que poderia ser uma possibilidade ele dar uma estudada nisso, né? E depois ele iria para os poliedros, né? Dentro da questão histórica dos poliedros de Platão, tá certo? Então, o Fredson, ele agora também tem o que mostrar, tá? Só o Toinho, que às vezes aparece aqui, às vezes aparece ali, ele não está sempre presente na nossa relação didática aqui. Mas ele tem até o final do ano para defender, né? Mas o Fredson está tranquilo. O que precisar dele, Mazé, já chama atenção e já encaminha também para poder apresentar. Ok? E o Afrânio, que está trabalhando também mais com ele, tá? Poderia também o puxar mais nessa questão da geometria espacial pelas seções cônicas, sabe? Que era um tema discutido por Pappus, né? No início da geometria de Euclides, tá? Então, quando as pessoas estavam pensando sobre os elementos de Euclides, havia uma motivação já voltada à física e voltada à ideia das seções cônicas, que era bem material, né? Então, de repente, você fazer os cortes, tá certo, de um cone 3D permitia você obter determinadas figuras geométricas, né? Então, eu acho que ele já pode ir para isso. No mais, tem mais alguma colocação, Afrânio? Não, Rogério, tá tudo tranquilo aqui. Tudo só massa. Então, gente, desculpe não ter participado tanto hoje, mas vamos terminar essa aula, né? Eu achei... Sim, a gente, então, na próxima quinta vai ficar esse problema do Arnaldo, é isso? Isso. O Arnaldo, então, próxima quinta é com você, viu, Arnaldo?